Olá, mundo do samba, olá, canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba e também sejam bem-vindos a mais uma Alvorada Paulistana, quadro esse que tem como grande objetivo falar aí do que aconteceu nos desfiles das escolas de samba de São Paulo. Ontem, segunda noite de desfiles, 7 agremiações passaram pelo Carnaval de São Paulo. Como quem já acompanha nosso podcast sabe que, na verdade, falaremos de apenas 6 escolas de samba e apenas o contexto geral, depois do dia como um todo. Quem abriu o carnaval de hoje foi o desfile de hoje foi o Império de Casa Verde, no enredo sobre os balangandãs, né, e as joias negras afro-brasileiras. Um desfile suntuoso, como sempre, né? Eu acho que o aspecto visual do Império de Casa Verde é algo bastante impactante, em altura, em uso de materiais, acabamento de escultura, tudo é muito bem feito, tudo muito bem trabalhado. Assim como as fantasias, né, muito bonitas, muito interessantes, né? O uso do branco com dourado, com fogo dourado, com metal, mas também com memória, esse prata também, bastante interessante. Entretanto, o enredo, eu acho que ele ficou dando voltas, e acho que ele não foi tão bem desenvolvido como ele poderia ser para uma escola e para um enredo tão interessante, tão denso. Então acho que essa transposição da pesquisa para a parte visual, acho que tem aí um certo abismo dentro dessa realidade como um todo. Então acho que é por isso que eu acho que o enredo é uma grande questão aí dentro do desfile do Império de Casa Verde. Onde eu estava, eu senti uma certa segurança e um bailado um pouco travado do casal de Messalha e Porta-Bandeira. Então, não sei se o Patrick e a Sofia vão ter a nota 10 nessa terceira cabine do Geraldo de Messalha e Porta-Bandeira. E a grande apoteose, acho que o único quesito que de fato deu muito certo no Império de Casa Verde foi exatamente a bateria, né? Então, mais um ano, a bateria do Mestre Zoinho, ela se destaca e ela se coloca como a grande protagonista do desfile do Império de Casa Verde. A sensação que passa é que, por mais que ele seja um desfile visualmente e musicalmente bonito, eu acho que faltaram várias coisas, né? Vários poréns aí para o desfile. Mas eu acho que o Império de Casa Verde passou em 1 hora, 2 minutos e 8 segundos e conseguiu fazer uma apresentação bastante coesa. Mas eu acho que para o título fica uma incógnita. Eu acho que o Império não seria um favorito nesse aspecto. Vamos falar aí, portanto, da Mocidade Alegre, né, que foi a terceira escola a passar no carnaval de hoje. Talvez tenha sido o desfile mais técnico e ao mesmo tempo emocionante do Carnaval de 2026. Eu acho que essa homenagem da Legacia funcionou muito bem. O trabalho do Caio Araújo é muito refinado no uso das cores, no uso das formas. É interessante que todo desfile, esse círculo, né? Seja em bola, seja ele em círculo mesmo, aparece, né? Que é exatamente o orixá, né, de cabeça da Legacia, que é o Xumaré. Então, nesse sentido, a escola foi muito competente. Eu destaco aqui para as alegorias. Todas elas têm um formato diferente, têm uma proposta visual, estética, de uso de materiais, de texturas, muito bem feita. As esculturas dentro do desfile da Mocidade Alegre não estão ali só por estar, elas estão ali para fazer um complemento e integrar, de certa forma, toda a lógica do desfile. Então, nesse sentido, o enredo ele é muito bem contado. Acho que a escolha de você setorizar, colocar as fases, vamos dizer assim, da Legacia no teatro, no cinema e nas novelas, você fazer essa divisão foi um acerto. Eu acho que isso deu um dinamismo, por mais que isso, de certa forma, vamos dizer assim, você vai avançando no tempo, um ficou mais antigo do que o outro, isso iria acontecer, mas eu acho que se justifica, né? Porque no final você tem essa grande homenagem nesse kit de ouro que é entregue simbolicamente, né? Esse grufim feito para a Legacia.
Eu acho que em termos visuais e musicais a Mocidade Alegre foi impecável, entretanto, em evolução, a partir ali da terceira cabine, a escola foi bastante lenta. E eu acho que o grande culpado disso é que a escola chegou no meio do desfile em 20 minutos. E a escola encerrou o carnaval, o seu desfile em 1h05. Então foi ali no limite. E eu acho que esse começo lento foi o que gerou talvez essa insegurança, que eu acho que é o quesito que pode trazer problemas para uma cidade alegre, que é a evolução. Mas no geral, começou de frente muito boa, casal muito bom também. É um todo que funcionou muito bem na Mocidade Alegre. Em seguida veio uma das grandes favoritas do carnaval deste ano, que é a Gaviões da Fiel, um desfile sobre essas vozes ancestrais indígenas. O enredo na pista conseguiu se desenvolver, eu acho que ele tem, eu ainda acho que ele tem nuances de intensidade e eu acho que até mesmo de foco, que às vezes é muito bem esclarecido e às vezes não é. Então, nesse sentido, eu acho que o enredo, eu não acho que ele vai ser um ponto de atenção dentro do desfile da Gaviões da Fiel, mas eu acho que as soluções visuais em alegoria e fantasia para que isso aconteça, acho que é aí que está a questão. Em termos de fantasia, a Gaviões da Fiel foi impecável. Os costeiros, todos eles com um desenho, todos eles com uma proposta, todos eles volumosos. Então você não via espaço vazio no desfile da Gaviões da Fiel. O trabalho de penas, essas penas artificiais, também é muito bem feito, muito coeso. Entretanto, acho que em termos de alegoria, eu acho que a escola deixou a desejar. Eu acho que os carros são muito altos, os carros são muito grandes, e eu vou citar aqui o abre-alas, ele não precisava ser daquele tamanho, porque ele é totalmente disforme. A parte da frente não tem nenhum tipo de relação de estética, nenhum tipo de relação até mesmo semiótica com a parte de trás, né, que seria o terceiro chassi. Então passa a sensação de que só queria se fazer um carro muito grande e não se encontrou elementos que fizessem ele ser crível. Acho que um carro daquele, com dois chassis, ou até menos, um chassi só, seria o suficiente e a ideia seria passada até mesmo de forma mais organizada. Então acho que nesse sentido, essa abertura, por mais que ela seja muito impactante, eu acho que ela não se desenvolveu muito bem. Embora a comissão de frente tenha feito um desenvolvimento muito interessante, eu não consegui entender a proposta, essa grande realidade. Essa ideia dessa criação, né, desse despertar que estava acontecendo, eu acho que ficou muito eclipsado, né, esses tuxauas que existiam. A gente não sabia se eles estavam ali como fantasia dos quatro elementos ou se ele estava ali como um propósito de interação. Então, para que eles existiam de certa forma? Né? Então era mais fácil eles não existirem, né? Talvez colocar uma fantasia um pouco mais elaborada nesses pivôs e aí você geraria a coreografia como um todo. E é basicamente isso. Acho que o desfile da Gaviões foi impactante, mas eu não sei se foi tecnicamente capaz de ser campeão. Mas eu acho que, como todas as escolas esse ano erraram em quesitos, ou até mesmo dois quesitos, eu acho que a Gaviões da Fiel pode sim sonhar com esse campeonato, com esse quinto título, e tem condições para isso, né? Onde eu estava, o casal não teve grandes problemas, mas, né, segundo colegas da imprensa, em alguns momentos houve um certo problema na apresentação do casal, mas onde eu estava, o casal se apresentou bem. Então não sei dizer como que foram nas outras cabines, né? Em termos musicais, esse estilo também foi muito bom da Gaviões da Fiel. Depois a gente foi para o terceiro milênio, na sua homenagem ao Paulo César Pinheiro. O desfile ele é muito frio, né? Acho que essa é a melhor palavra que define o desfile do terceiro milênio. Mas eu não acho que ele é frio porque a escola é fria. Eu acho que ele é frio porque eu acho que o público não comprou ou não quis comprar a ideia do desfile, a ideia do samba, que é um dos melhores sambas do ano. E eu acho que o visual do desfile, por mais que ele seja muito bonito, acho que duas das alegorias mais bonitas do ano estão nesse desfile, que é o carro da Clara Nunes e desse sagrado híbrido e esse carro das três raças. Acho que são dois carros de um primor estético, de apuro mesmo de materiais, muito bem feito.
mas ao mesmo tempo passa a sensação de que as pessoas não entenderam, não criaram uma conexão com a ideia do Tsiri, ou seja, com o homenageado. Eu acho que esse excesso de esculturas, ao mesmo tempo que foi bom em alguns momentos poderia ser simplesmente descartado. Eu acho que todos os tripés que a escola apresentou não haveria necessidade deles existirem. Inclusive do Cartola quebra toda a estética inicial do enredo. E aliás, o tripé da comissão de frente é extremamente desnecessário ser daquele tamanho. Então, acho que nesse sentido, o ponto negativo da, do do terceiro milênio fica exatamente para essa construção do enredo. Acho que o enredo, por mais que ele seja escrito muito bem, acho que a realização dele não aconteceu como talvez a escola esperasse ou assim por diante. Mas eu acho que diferente do ano passado, em que a Estrela do Terceiro Milênio fez um DC extremamente controlado, acho que esse ano a escola tentou fazer coisas diferentes. Eu acho que algumas deram certo, outras não, e aí faz parte do jogo. Vamos ver aí como que o júri vai receber a escola lá do Grajaú. Em seguida, a penúltima escola desfilando no Carnaval de São Paulo foi a Tom Maior, uma rede sobre Uberaba. Particularmente, mantenho a minha opinião que eu tinha sobre a questão do enredo escrito. Eu acho que a realização do enredo sobre Uberaba, você consegue a proeza de não falar nem de Uberaba e nem de Chico Xavier. Os dois parece que são elementos convidados dentro dessa história. Acho que essa ideia das águas, por mais que seja muito interessante, é um argumento que vai se repetindo em 3 momentos do Tsiri. E até mesmo na comissão de frente, se a gente for um pouco mais criterioso, até mesmo no casal. Então, nesse sentido, acho que é uma extensão de argumentos e você não aprofunda nenhum deles. E quando você vai para a parte, por exemplo, do Buzibu, por mais que eu entenda que o Buzibu venha da Índia, você quando fazer um carro totalmente indiano dentro de uma homenagem à cidade de Uberaba, a não ser que você tenha uma massiva população indiana na cidade de Uberaba, não faz sentido você ter essa representação visual do Boi Zebu dentro de uma alegoria, sendo a principal de certa maneira. Até porque o enredo não é sobre o boi, né? O enredo é sobre o Uberaba. E quando o Chico Xavier aparece de forma muito discreta, né? Aparece apenas uma escultura e cria-se para o espectador ele aceitar que todo aquele desfile foi uma psicografia do Chico Xavier, quando na verdade acho que nem a cidade de Uberaba fez sentido dentro da homenagem, né? Então é isso. Acho que o casal foi bem. A comissão de frente, eu criei uma certa antipatia com escolas que levam a comissão de frente em cima do tripé e as pessoas não descem. Então eu criei sim uma antipatia por mais que a comissão seja bem ensaiada, passa aquela sensação de algo estranho, né? Poderiam pelo menos descer em algum momento, né? Poderiam em algum momento utilizar o sambódromo, né? Mas isso não é feito, então paciência, né? Quem sou eu para reclamar quanto a isso? Mas acho que a Tom Maior fez de City ok. Acho que a grande questão fica para a alegoria. Houve alguns problemas de iluminação em um dos carros, o enredo e acho que o samba, né? O samba, em alguns momentos eu ficava tentando, na hora que ele fala do Chico, às vezes eu ouvia Fuxico, né? Então eu não sei como que o júri também encontrou essa massa sonora, mas acho que é um desfile interessante, um desfile que aconteceu em 1 hora e 3 minutos, e a sensação aí de que a Tom Maior fez um desfile para ficar no grupo. Eu acho que ela não vai ter grandes problemas na apuração, até porque as demais tiveram problemas, como Camisa Verde e Branco. Foi a única escola das 14 escolas que desfilaram no grupo especial que teve a infelicidade de estourar o tempo, 1 hora, 6 minutos e 16 segundos. Então, o Camisa Verde e Branco vai perder 0,3 décimos por 16 segundos. E aí você pode estar se perguntando, né? O que você faz em 16 segundos, né? A gente se pergunta o que o Camisa poderia ter feito para não perder esses 16 segundos, né? O desfile deu uma corrida muito grande no final, passou do meio da pista, a coisa desandou. A escola teve 21 minutos e 40 segundos para chegar no meio da pista. Acho que isso foi essencial para este atraso da escola como todo. Mas é uma pena, porque o desfile foi bom. Acho que a comissão de frente é interessante. O casal é uma apresentação muito primorosa.
O visual conseguiu, de certa forma, passar a mensagem, exceto acho que no terceiro setor, esse setor da Umbanda, mas a sensação que passa é que o camisa verde e branco poderia ficar no grupo especial e poderia ficar até de certa forma tranquilo. Mas eu acho que agora essa tranquilidade não existe mais. Eu acho que o Camisa novamente se torna uma escola favorita ao descenso. Não porque o desfile foi ruim, mas porque já parte de menos 0,3. E isso pode ser um grande problema e um auxiliador aí para a Rosa de Ouro, né, que já perdeu 1.000 pontos. Só para falar aqui da questão do desfile da Escola da Pompeia, eu acho que o casal foi o grande ápice do desfile. A comissão de frente extremamente desnecessária ser daquela forma. E eu acho que o enredo é muito plano e ele não é nada aprofundado. Eu acho que isso pode trazer problemas reflexos aí na hora da apuração. Acho que desponta na frente nessa parte de título, Dragões da Real, Tatuapé, Mocidade Alegre e Gaviões da Fiel. Acho que foram as escolas que foram extremamente competentes em quase todos os quesitos. E o que eu acho que pode tirar o título de uma dessas quatro é exatamente o erro que uma teve. Todas essas escolas erraram. Uma mais, um pouco mais, um pouco menos. Eu acho que a Mocidade dessas quatro é a que errou menos. E eu acho que a Gaviões foi a que errou mais. Então vamos ver como o júri vai fazer essas interpretações. Eu acho que lá para a parte de baixo, né, a parte da tabela lá de rebaixamento, a gente vai ter ali o Camisa, provavelmente nessa disputa. Eu acho que a gente vai ter ali o Barroca na Zona Sul. E eu acho que a gente vai ter. Eu falei aqui Barroca, eu falei aqui um. Eu falei a Barroca, eu falei a camisa verde e branco e eu acho que a Rosa de Ouro, né? Por toda a circunstância, acho que essas três aí vão estar ali disputando palmo a palmo, nota a nota. Quem não vai ser rebaixado para o grupo de acesso. E eu acho que as demais podem estar oscilando entre cair e subir. Aí vai depender muito do abrir das notas, né? O carnaval do grupo especial é bastante interessante. Acho que muitas escolas desfilaram de forma muito tensa, mas no geral, boas apresentações. Parabenizar todas as comunidades, todos os casais, comissões de frente, ritmistas, mestres de bateria e tantos outros que fizeram o desfile acontecer, mas em especial os profissionais de barracão, tanto de alegoria quanto de fantasia, que fizeram com que várias pessoas, né, milhares de pessoas, conseguissem desfilar na pista de forma digna e decente, né? Então fica esse parabéns a todo mundo. A gente encerra aqui o nosso podcast de o Alvorada Paulistana do Grupo Especial. A gente só vai voltar a falar de Grupo Especial no Passando a Régua, que vai ser na terça que vem. E é basicamente isso, gente. Não deixe de seguir o Cabeça Depressão. Ao longo do dia, a gente vai soltando aí as nossas visões em texto dos desfiles. E é isso. É isso. Até mais, até a próxima. Nunca esqueça, nunca deixe de sambar. Tchau.